Bom, na atividade 1, são características da primeira geração do romantismo brasileiro, exceto... Então, a exaltação da natureza e liberdade é característica da primeira geração, indianismo é característica da primeira geração, esse nacionalismo ufanista também, o brasileirismo, a linguagem, também é característica, né, dessa primeira fase da geração do romantismo brasileiro. Porém, o egocentrismo e o individualismo, eles são características não da primeira, mas da segunda fase, né, do romantismo, aquela ultra-romântica. Então, a única exceção da primeira geração aqui é o da letra E, egocentrismo e individualismo. Continuando agora para 2, nós temos a comparação de 2 poemas. O primeiro, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Bom, esse aqui é da primeira fase, né, do romantismo. Agora vamos ao segundo texto. Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Percebam que está tendo o quê? Uma certa conversação entre este texto e o texto anteriormente lido. Não é isso? Há um paralelismo entre esses dois poemas. Continuando. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Outra terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Percebam que ele se assemelha em parte à Canção do Exílio, mas o teor dele é completamente diferente, né? Então nós vamos aqui agora. Os textos 1 e 2, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético, a paisagem brasileira, entrevista à distância. Analisando-os, conclui-se que, quer dizer, ambos estão falando da distância e da paisagem brasileira, né? Só que vamos ver. Conclui-se que o ufanismo é a atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu e o tom de que se revestem os dois textos? Não. Você pode ver que no primeiro há essa exaltação da terra natal, não é isso? Então há realmente um excesso, né, de ufanismo, de patriotismo no primeiro texto, mas no segundo não, ele fala da realidade. Aí vem a B, a exaltação da natureza é a principal característica do texto 2, nós vimos que não é bem isso, né? Tanto que ele fala sobre, nesse último estrofe mesmo, olha só, sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, o tema da natureza não é o principal, então a gente elimina essa B também. Agora, vem na letra C, né? O texto 2 aborda o tema da nação, verdade? Como o texto 1, mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Quer dizer, assim como o texto 1 tem um tema nacionalista, só que no segundo ele não perde a visão crítica dessa realidade brasileira. Quer dizer, ele fala daquilo que o Brasil tem. Por exemplo, ó, minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ou seja, fala da grandiosidade da extensão brasileira, né? Então, portanto, a alternativa correta aqui é a alternativa C, tá? Alternativa C. Agora vamos para a próxima questão. Poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação dos opostos, né? Aparentemente idealista, foi na realidade o primeiro momento do naturalismo literário. Romantismo e naturalismo não tem nada a ver, né? Naturalismo é vertente realista. Aí vem, cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente, com certeza. Vamos lembrar, o romantismo aconteceu depois da nossa proclamação da independência, que ocorreu em 1822. Então ele vivia essa realidade, ele cultivava sim o passado, mas ele tentava entender o presente, tá? Vamos a 4. Tradicionalmente, a poesia do romantismo brasileiro é dividida em 3 diferentes gerações. Sobre elas estão corretas as seguintes proposições. Vamos analisar a primeira. A primeira geração do romantismo brasileiro ficou marcada pela inovação temática e pelo experimentalismo. Não existe experimentalismo, tá, no romantismo. Tá? Inovação temática, tudo bem, mas experimentalismo, eles não estavam fazendo experiências, estavam escrevendo aquilo que eles conheciam.
Também conhecida como fase heróica do romantismo, de jeito nenhum não foi uma fase heróica, né? Tanto que você vai falar em fase heróica, vai ser no modernismo, no outro século, mas essa fase heróica do romantismo simplesmente não existe. A primeira fase, tá, do romantismo, a segunda fase, que é outra romântica, a terceira que é a condoreira, mas não existe essa fase heróica. Tinha como principal projeto literário a retomada de modelos clássicos europeus? De jeito nenhum, tá? Então, clássicos europeus, quer dizer, todos eram sonetos? Não, já existiam poemas que não eram mais sonetos. Agora o 2, sofrimento, a dor existencial, a angústia e o amor sensual idealizado foram principais temas da literatura produzida durante a segunda fase do romantismo. Aí sim, seus principais representantes foram Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Então essa aqui ela é verdadeira. Aí vem o 3, da primeira fase do romantismo brasileiro, destacam-se os nomes José de Alencar e Gonçalves Dias, responsável por imprimir em nossa literatura o sentimento de nacionalismo, sim, e anticolonialismo. Por quê? Porque eles queriam valorizar o que existia no Brasil, a natureza, os índios. 4. Entre as principais características da poesia romântica da terceira geração estão o interesse por temas religiosos? Não, a gente viu que eles lutam contra a escravidão, não é isso? Então, elimina-se essa aí. Aí vem aqui, então, condoreirismo, importante corrente literária que marcou a terceira geração da poesia, sim, a condoreira, lembra, liberdade, luta contra a escravidão. No Brasil, teve como principal representante o poeta Castro Alves, com certeza, foi ele que escreveu Navio Negreiro, né? Cujo engajamento na poesia social lhe rendeu uma alcunha de poeta dos escravos, ou seja, o apelido de poeta dos escravos. Portanto, essa aqui correta é a 2, 3 e 5. 5. Mocidade e morte. Eu quero viver, beber perfumes, na flor silvestre que embalsama os ares. Ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. Então, nessa aqui dá pra gente observar características que revelam a natureza, né? Só que aí quando vem, no seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Aqui já o que? Um dito erotismo nesse trecho, né? Árabe errante, vou dormir à tarde, a sombra fresca da palmeira erguida, mais uma vez a natureza. Aí pergunta, no trecho de Castro Alves reúne-se vários temas e aspectos mais característicos da sua poesia são. Nesse poema que nós lemos, nós vimos a identificação da natureza, foi citado os elementos da natureza, né? O condoreirismo e o erotismo também, quando ele falou a respeito da questão da mulher. Então, correta a letra A.